educação domiciliar, o projeto polêmico. Repúdio a proposta bolsonarista da educação domiciliar presente no PL 170/2019. A proposta de regulamentação da educação domiciliar, que está sendo debatida no Rio Grande do Sul, tomou corpo no Cenário Nacional a partir da proposição de Damares Alves, no governo Bolsonaro, já com inúmeras restrições pela sua inconstitucionalidade, que foram apontadas pelo STF em 2019. No Rio Grande do Sul, a proposta foi apresentada pelo deputado Fábio Osterman, do Novo, e a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sofia Cavedon, emitiu parecer contrário à proposição. No entanto, no dia 21 de maio, cerca de 300 entidades educacionais lançaram um manifesto contra a regulamentação da educação domiciliar e em defesa do investimento público nas escolas públicas. Nesta semana, a Câmara de Esteio aprovou a moção proposta pelo vereador Léo Damer de repúdio ao PL 170/2019. Gente, então eu vou chamar aqui a professora Kênia, professora aqui da rede municipal, também foi já foi presidenta do CISM também, então tem um debate importante aqui na área da educação para a gente conversar um pouco sobre esse projeto. Boa noite, Kênia. Boa noite a todos. Kênia, então, assim, essa semana nós aprovamos uma moção de repúdio a esse PL, né, para reforçar o debate que está acontecendo na Assembleia Legislativa, né, mandamos para a Sofia, que é presidente do Conselho de Educação, porque o debate está acontecendo, né, o Charles leu agora a matéria, qual é o argumento por trás aí, né, tem um argumento, que foi inclusive a Damares Alves que levantou esse debate, uma das que levantou esse debate, que a escola é um espaço que perverte a criança, né, mas é do ponto de vista dos pais que acham que o seu filho deve ouvir só o que eles têm a dizer. A escola é um lugar plural, um lugar democrático, onde se escuta várias visões, vários pontos de vista sobre os mesmos assuntos e faz a criança refletir. A gente não pode ouvir só o que os nossos pais têm para dizer, né? É um absurdo imaginar que a educação poderia se dar só no ambiente familiar, com os nossos pais passando conteúdo para as crianças. E nesse momento, né, que a gente estava falando aqui no preâmbulo que a gente fez antes do programa aqui, que nesse momento da pandemia, né, as crianças passaram um ano fora da escola. Esse talvez tenha sido um laboratório do que seria a educação domiciliar. As crianças passaram um ano, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, um ano longe da escola. O que levou todo um debate nacional e que culminou agora com a abertura das escolas, mesmo no momento que não era o adequado, né, nós estamos ainda na bandeira vermelha para preta, mas o argumento todo é o seguinte: é muito importante para a educação a sociabilização, né? O fortalecimento de vínculo com o colega, com o professor, com o espaço da sala de aula, né? Conviver com esse ambiente faz parte da educação, não é só o conteúdo que está dentro do livro, que o pai pode orientar o filho, não. Tem que ter o ambiente da escola, ele é importante, né, na formação. Então, eu queria ouvir de ti, que é uma professora, né, do município, comentar um pouco esse assunto, né? Por que a educação domiciliar é um problema pedagógico e por que a sociabilização é importante na educação? Claro, Léo. Bom, a gente precisa pensar para que a gente educa, né? Daí a gente consegue ter um respaldo para conversar sobre isso. Para que a gente educa, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue pensar. A escola, a vivência da escola é um ensaio para a sociedade, né? Para a diversidade, para as diferentes vivências, para os diferentes desafios, né? Quando nós convivemos na escola, a gente convive com os pares e com uma grande diversidade, com diferentes momentos, com diferentes vivências e experiências, né? Quando a gente pensa no ensino domiciliar, a gente pensa no ensino dentro da sua família, numa única proposta, né, onde a gente está inserido numa única vivência. Então, para quem que a gente está educando? Então, a gente não está educando para viver em sociedade, a gente está educando para viver em família, né, num único núcleo. Né? Quando a gente pensa em educar em sociedade, e a escola é esse ensaio,
a gente está ampliando a vivência desse indivíduo, né? A maior crítica do ensino domiciliar é a própria socialização, né? Quando eu proporciono desde criança a vivência com diferentes crianças, com a diversidade, eu proporciono diferentes experiências, a lidar com diferentes crianças, com diferentes personalidades, né? Quando eu não proporciono isso, eu vou ter dificuldades para lidar com esse indivíduo na sociedade, né? Então, depende o que eu quero desse indivíduo, que tipo de educação que eu quero com esse indivíduo. Quando a gente também pensa em educação domiciliar, a gente está pensando especificamente num tipo de ensino só, né? Num conteúdo que precisa ser pensado e que ensinar não é fácil, né? Ensinar requer esforço. Tanto é que a gente teve uma grande experiência com a pandemia de que essa troca que a gente teve com as famílias, de que existe uma grande dificuldade nas famílias em ensinar como o professor ensina. Não é possível ensinar como o professor ensina. Tanto é que o professor se profissionaliza para isso, né? O professor é o profissional da educação. As famílias, elas fazem um papel diferente do professor. Então, e elas compreendem isso hoje. Se a gente for conversar com as famílias hoje, a experiência que elas tiveram com a pandemia, com o ensino remoto, existe um sofrimento em ensinar as crianças e uma grande dificuldade em fazer isso, né? Então, eu acho que é isso a gente precisa pensar. A educação domiciliar é para quem? Bom, então a gente vai pensar que a educação domiciliar talvez seja para uma elite, né? Bom, a elite, ela vai contratar professores, ok? Então, eu acho que talvez esse ensino domiciliar precisa ser pensado, porque existe uma outra crítica ao ensino domiciliar, porque a escola, ela também é uma instituição que ela consegue detectar os abusos, a violência, a negligência, e isso não é uma violência que é detectada só nas classes mais pobres. Ela está em todas as classes sociais, portanto, como que vai ser, quem será, o que vai acontecer com essas crianças, com esses adolescentes que vão estar no ensino domiciliar, e que hoje, por exemplo, uma das questões que mais foi pautada é a violência doméstica com as crianças que estavam em ensino remoto, né? O índice aumentou, nós fomos muito questionados sobre isso, do papel da educação. Bom, então, e o papel da educação domiciliar? E a educação da mulher. A violência doméstica em si, né? Sim. O ideal, né, que né? Até nós temos uma conselheira tutelar aqui, porque, de fato, né, a escola encaminha muita coisa para o conselho tutelar, porque a escola percebe o aluno que chega, enfim, o aluno chega estranho em sala de aula, o comportamento, ou não consegue desenvolver as atividades e percebe que tem um problema em casa, um abusador. Né? E a escola é um espaço de triagem, de percepção dessa realidade. E tirar a escola né, é um problema. A pandemia nos colocou numa condição de ficar mais no ambiente doméstico, e isso fez estourar índices de violência doméstica contra mulheres, contra crianças, e tirar a escola esse papel, né, é um problema, né? Sim, e é como a gente sabe, essa violência e essa negligência. Bom, a gente tem casos do menino Henry, né? Isso está presente em todas as classes sociais, e a escola tem esse papel importante. Não foi à toa que ela foi questionada muito sobre isso, sobre as crianças em casa o tempo inteiro, sem o olhar da escola para elas. E a educação domiciliar
é nada mais, nada menos do que a escola fora dessa participação, dessa educação. Então, críticas tem muitas, né? E se a gente for levar muito a fundo, não existe nenhum critério para a educação domiciliar ser regulamentada no Brasil. Se a gente for levar a sério o quadro que se apresenta hoje, não existe fundamento nem critério para que isso aconteça hoje. E se a gente analisar a história ainda, claro que ela não levou esse nome educação domiciliar, mas ela já existiu há muitos anos atrás, no período colonial, quando as famílias que tinham dinheiro contratavam professores, né, e pagavam a educação para quem podia, né, para que alguns pudessem ter educação, com o advento da educação pública, né, com toda a evolução da educação pública, das políticas públicas, isso não existiu mais, né, e hoje a gente tem a escola pública. Claro que a gente concorda, não estou dizendo que a educação pública é 100%, mas daí a gente pensar a voltar para um olhar de que a gente deve voltar lá para a educação domiciliar, não acredito. Acredito que a gente deva repensar, avaliar e lutar para cada vez mais melhorar, avançar na educação pública e não retroceder para uma educação domiciliar. Sim. Esse assunto daria para te conversar bastante, né, Kênia? Mas acho que deu um panorama aqui, né? Tu deu um bom panorama aqui para a gente compreender, e a gente espera que a Assembleia Legislativa nem leve isso a voto, né? Isso seja interrompido, esse projeto, ali nas comissões, né? Tem uma parte dos deputados que estão defendendo isso, mas, enfim, acho que a própria pandemia, a realidade das escolas, a realidade da educação mostrou que esse projeto é furado e ele vai desqualificar e prejudicar muito a qualidade do ensino, né? Certo. Kênia, obrigado, então, tá? Continuamos nesse debate aí, obrigado pela participação, tá? Boa noite. Tá bem. Boa noite. Boa noite.